Dani. E hoje, dentro do quadro de entrevista, o bate-papo aqui vai ser com a Dani Portela. A Dani Portela, ela que foi a terceira mais votada, não foi, Dani, na eleição passada para o governo de Pernambuco, algo inédito. Agora, na última eleição em 2020, foi a vereadora mais votada, a vereadora, atualmente a vereadora mais votada, algo inédito também. Bem, vamos bater um papo aqui com a Dani. Dani, bom dia, eu gostaria de agradecer por você vir aqui ao nosso estúdio, bater um papo aqui, para a gente poder atualizar a sua candidatura e falar um pouquinho sobre política, porque estamos na crista da onda. Dani, bom dia, obrigado pela audiência. Bom dia, Assis, bom dia a você que está aí nos escutando e está acompanhando esse bate-papo de casa. Eu que agradeço por estar aqui com vocês, estar aqui em Petrolândia batendo esse papo. Vim de Recife para cá e demorei a chegar porque as estradas, hein? Se é para falar em política... Rapaz, a coisa não tá fácil não, né, Dani? E você veio logo numa estrada que eu tô sabendo, você me falou agora em off, você veio aqui entre Inajá, por Inajá, Tacaratu aqui, devo ter pego uma estrada bem legal aí, né? Eu fiquei pensando, né? Porque as estradas, além de esburacada, tem trechos que estão sem asfalto, né? E aí eu fico pensando, a gente paga tributo e o cidadão, você que está aí, não quer saber se o tributo é federal, é estadual. Você quer andar bem, com segurança. Certeza. Aí quando chega de uma estrada para outra, a diferença é enorme, assim. Com certeza. 8 horas e 25 minutos, tá aí, a Dani já dando suas cacetadas na estrada de Pernambuco. Mas não só é a Dani não, né? Essa reclamação aí é em geral, viu, Dani? Para os nossos queridos ouvintes e queridas ouvintes que estão ligados aí no programa Acordando com as Notícias, né, que o nosso zap aqui fica liberado e já tem pergunta para você, viu, Dan? 999551186, para quem está um pouquinho muito distante, 999551186. Para deixar vocês aí do outro lado, que estão nos ouvindo, atualizado, um pouquinho aqui, Dani, me dê licença para falar um pouquinho aqui da sua biografia, que eu estava justamente pesquisando aqui, né? Dani, uma mulher negra, mãe de Alice, advogada, historiadora e professora formada pela Universidade Católica de Pernambuco e com mestrado pela Universidade Federal de Pernambuco. Participou de grupos de estudos políticos ainda adolescente, quando se formou alfabetizadora popular pelo método Paulo Freire e foi parte do diretório acadêmico de História durante a graduação. Há muitos anos... me perdi um pouquinho aqui. Há muitos anos em todas as áreas em que se dedicou academicamente e na atividade política, se debruça sobre as questões de gênero e violência. Sua atuação como advogada se concentrou na defesa dos direitos das mulheres e junto ao movimento sindical, principalmente com sindicatos da área de educação. Em 2018, Dani foi candidata ao governo de Pernambuco pelo PSOL, alcançando o 3º lugar no pleito, sendo até hoje a mulher com a maior votação nominal no cargo. Em 2020 foi eleita vereadora do Recife, também pelo PSOL, sendo a parlamentar mais votada da eleição. Hoje é presidente da Comissão de Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo da Câmara dos Vereadores do Recife e é integrante titular da Comissão da Mulher. Só isso, né? Que currículo, Dani! Vou dar uma respiradinha. Você é uma jovem ainda com todo esse currículo. Da onde vem esse empenho seu pelas classes mais carentes, pelo lado racial, contra a violência, contra a mulher, que aliás está demais? Fala um pouquinho do seu início. Como foi assim? Isso foi herdou de família? Fala um pouquinho disso aí. Olha, Cis, e você que está aí nos ouvindo, eu queria perguntar, o alcance daqui é Tacaratu? Quem está ouvindo a gente ouve até... Aqui não tem fronteira não, a gente vai para o Brasil e para o mundo. Na verdade, de Petrolândia para o Brasil e para o mundo. É verdade. O seguinte, todo mundo que me conhece é isso, é Dani Portela, e eu sou muito conhecida como a mulher da flor. A mulher da flor? Porque a vida toda eu uso há muitos anos essa flor na cabeça, né? E tem isso também? Conhecida como a mulher da flor. A mulher da flor. Virou meio que um símbolo, assim, porque faz muitos anos que eu uso essa flor e eu adoro esse codinome, esse apelido, porque toda flor ela carrega em si uma semente.
uma semente de esperança, de mudança, de renovação. Então essa semente, ela foi plantada lá atrás, né? E aí eu digo que eu não herdei porque a herança você recebe biologicamente. Eu herdei de outras maneiras. Eu sou uma filha por adoção. Eu fui adotada e aí eu sempre me apresento assim, de onde vem tudo isso, né? Eu digo que eu sou filha do processo de redemocratização do país. Traduzindo um pouco isso. O meu pai, por adoção, ele foi um ex-preso político na época da ditadura militar. E durante o tempo que ele ficou preso, ele sofreu várias torturas. E devido às torturas que ele sofreu, ele ficou estéril. Então ele não pôde ter mais filho, né? Então a minha adoção e a minha chegada nesta família tem a ver com esse desejo desse homem ter mais filho que não podia, né? Então eu cresço num ambiente muito politizado. E aí eu lembro de muito cedo, a primeira coisa que ele me dizia muito é: tudo aquilo que você aprender na sua vida não pode ser bom só para você. Tem que fazer diferença na vida de outras pessoas também, né? Quem sabe de uma sociedade inteira. E aí eu lembro que muito pequena, a coisa que eu tinha aprendido, que tinha sido mais maravilhosa, era ler e escrever. Aí eu disse, então eu quero ensinar outras pessoas a ler e escrever. Com 9 anos eu botava na garagem da minha casa, numa área de periferia de Olinda, já umas cadeirinhas para dar aula para crianças mais novas do que eu. Com 9 eu já fazia isso. Com 14, essa trajetória que você leu, ela tem um ponto fundamental, que foi com 14 anos eu ganhei com meu pai, perto de fazer 15, o meu presente de 15 anos foi um curso de formação pelo método Paulo Freire de ensino, que é um curso para alfabetização de adultos. E com 14 anos eu comecei... No Recife. Né? Com 14 anos eu comecei a trabalhar com mulheres idosas, adultas, analfabetas. E aí, isso abre uma janela na minha vida, porque o que é uma adolescente passar por uma experiência de alfabetizar uma senhora com 81 anos, feito eu já fiz. Aos 80 você acha que já viveu muito, que não vai aprender nada novo. Imagine o que é para essa mulher ir no mercado e ter que escolher o produto pela cor, pela embalagem, não conseguir ver o preço, não conseguir ver o nome, pegar transporte, se deslocar. E aí Paulo Freire, ele traz uma coisa que é muito mais do que pegar uma letra, juntar com a outra, formar uma sílaba com a outra e formar uma palavra. É a necessidade de ensinar a ler o mundo e principalmente a transformá-lo. A partir dali, eu disse, não, eu sou professora, fui fazer história, depois história, direito, mas sempre atuando justamente nesse campo mais amplo de redução de tantas desigualdades. E a violência contra a mulher que você citou é um trabalho e um enfrentamento meu há mais de 20 anos, porque os números de mulheres que sofrem violência doméstica e familiar de qualquer classe social, de qualquer cidade ou região desse país, são assustadores. Dani, ainda se não me engano foi antes de ontem, né, que eu faço um programa aqui também que tem meus comentários, né, que eu gosto muito de comentar. E eu falava justamente sobre isso, sobre o aumento da violência contra a mulher. Será que é porque hoje é mais contada, hoje tem a facilidade aí de tudo ser divulgado, ou então você consta mais de 20 anos aí nessa luta aí, ou então a mulher tomou mais coragem para denunciar, porque é uma coisa absurda, todo dia a gente vê feminicídio, agora virou moda também, os maridos, o companheiro matar, e alguns se suicidam. Há 20 anos era assim ou teve uma piora em relação a toda essa violência aí? No momento, Assis, quem estuda os temas tem dito que a gente está vivendo neste momento uma verdadeira epidemia de violência, né? É isso que eu estou também. Infelizmente, esses casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres, ela sempre existiu fruto de uma cultura. O Brasil ele se forma numa cultura patriarcal. Vamos pensar. Há muitos anos, eu como professora de história, né, que era dito que o lugar da mulher, o espaço da mulher na sociedade, antigamente, era o espaço privado da casa, o espaço doméstico, e as suas principais tarefas eram tarefas de cuidar. Cuidar da casa, da família, dos filhos, dos mais velhos, dos doentes, dos animais. E o espaço que a gente chama de
polis, que vem de política no grego, esse espaço da cidade, o espaço da política era um espaço ocupado eminentemente, muito mais por homens. E isso vai mudando e, claro, dentro da casa, isso é um dado que para mim é muito assustador, né? Sempre existiram casos de violência. A legislação ela vai mudando. Vamos pensar, não vou dar aula de história para vocês não, viu gente? É bem rapidinho. Mas no século anterior, se a gente lembra daquelas épocas do Brasil Império e Brasil Colônia, por exemplo, se o marido desconfiasse de uma traição, ele poderia, pela lei, matar aquela mulher. Ele poderia matar aquela mulher. Isso tinha uma proteção legal para isso. Isso vai mudando, mas ainda existe um resquício muito forte dessa posse, né? E o feminicídio, aí eu acho que a gente começa a contar mais, Assis. A semana passada, uma lei que todo mundo conhece, que é a Lei Maria da Penha, é a primeira lei, a gente fala o nome da lei, né? As leis no Brasil, milhares delas são tudo com número. 11.000, o número da ordem de criação daquela lei. Maria da Penha foi a primeira lei que teve um nome. E foi o nome de uma mulher. De lá para cá, várias leis passaram a ter nome. E a Lei Maria da Penha, ela foi de 2006. Ela completou a semana passada aniversário da existência dessa lei. E tantos anos depois, de 2006 para cá, não consegue diminuir. Mas a lei, ela traz uma coisa que acho que todo mundo aqui que está ouvindo já ouviu falar nas medidas protetivas de urgência. Então a lei, ela traz medidas e mecanismos de punição, de afastar aquele agressor da vítima. Mas aí os números não param de crescer. E eu queria trazer 2 números aqui para quem está nos ouvindo e acompanhando, porque esse tema é um tema pesado, às vezes a gente não gosta muito de falar, mas é um tema sério. Primeiro, o Brasil, Assis, é o 5º país mais violento do mundo para as mulheres. Olha o dado que eu vou te dar. Pensa em todas as mulheres que você conhece. Sejam suas esposas, sejam filhas, sejam sobrinhas, amigas, vizinhas, sejam suas mães. De cada 5 mulheres brasileiras, 3 vão sofrer algum tipo de violência ao longo da vida. Seja física, seja sexual, seja patrimonial, seja psicológica. Então isso é um dado que é muito triste, né? E o feminicídio é uma lei de 2015, é uma lei bem recente, que pune de maneira diferenciada justamente quando essa mulher ela é morta, quando isso culmina com a morte. E os casos de feminicídio na pandemia aumentaram muito. Porque a pandemia ela mostrou assim, vê que dá duro. Todo mundo dizia o que pra gente? Fique em casa, se cuide, não pode sair, tem que ficar em casa. Só que a casa não se mostrou um lugar seguro para as mulheres. Então, infelizmente, nem sempre esse espaço doméstico ele é seguro para essas mulheres. E a gente tem que falar sobre isso. Se você está aí, conhece alguma mulher que passa por alguma situação que é de violência, de abuso numa relação, tem que criar coragem, se fortalecer para romper. Porque um dia isso pode acabar da pior forma possível. E, infelizmente, isso acontece todos os dias. Vê que dado triste, né? A cada 7 horas, uma mulher é morta nesse país. Por feminicídio. É um absurdo, né? Não, eu que faço programa jornalístico, todo dia aqui eu estou anunciando. É uma coisa absurda, né? E tem aumentado. Agora uma coisa que me chamou a atenção aí, Dani, quer dizer que desde a fundação da Lei Maria da Penha, você acha que não teve melhora não? Apesar da lei? Eu acho que a lei, a gente precisa avançar muito com a própria Lei Maria da Penha. Todo mundo aqui passou a conhecer essa lei, né? Ela está na boca do povo. Verdade. Só que aí você diz o quê? Agora, porque antes dessa lei, o homem que agredia a mulher, a filha, a irmã, que é violência no âmbito doméstico e familiar, ele muitas vezes era punido com uma cesta básica, com a prestação de serviço comunitário, ia pintar o muro e estava tudo resolvido. Porque existia um ditado que a gente ainda repete muito, que é em briga de marido e mulher, assiste ninguém... Se mete, né? Mete a colher. Ninguém mete a colher. E essa lei, ela diz que a gente precisa meter a colher. Porque muitas vezes um problema que deveria ser de cunho pessoal, privado, familiar, ele pode colocar a vida daquelas pessoas em risco.
Então essa lei, ela traz medidas punitivas que não existiam. O homem agora ele pode ser preso se ele realmente ameaçar aquela mulher e se ele não cumprir essa medida protetiva de se distanciar dessa mulher, de não entrar em contato por telefone, por e-mail, nem com ela, nem com parentes dela, em até segundo grau. Então esse homem ele pode ser preso. Existem medidas punitivas, eu acho que todo mundo tem mais medo, pensa duas vezes. Porém, qual é o gargalo para mim? Tem toda uma parte da lei que a gente não usa, que é as medidas preventivas. A gente só usa as medidas punitivas, quando a violência já aconteceu. Mas as medidas, todos os capítulos que falam de medidas preventivas, que medidas seriam essas? Primeiro, fortalecer essa mulher psicologicamente. Ter essa mulher ter acompanhamento. Segundo, a autonomia econômica e financeira dessas mulheres. Investir em formação para essas mulheres, em capacitação, gerar trabalho e renda para essas mulheres. Uma outra coisa que atravessa, você acha que não tem a ver, mas justamente política de creches. Às vezes essa mulher ela não consegue trabalhar, porque ela não tem com quem deixar os seus filhos quando ela é mãe. Então todas essas políticas públicas, elas podem fazer com que uma mulher consiga sim uma autonomia para que ela faça uma ruptura nessa relação. Não é fácil, mas ela também não está só, infelizmente. É isso mesmo, 8 horas e 20 minutos, você está ligadinho na web, Rádio Petrolândia, chegando e abalando. Chegando e abalando, o programa Acordando com as Notícias. Hoje aqui o bate-papo, a entrevistada do dia é a Dani Portela, né? Ela que é pré-candidata, candidata já, né? Candidata, já teve a convenção. Candidatíssima a deputada estadual, nada mais, nada menos, a vereadora mais votada do Recife na última eleição e bateu na trave na eleição para governador no ano passado, na eleição de 2018, né? Isso. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Agora, Dani, só para a gente terminar aqui o assunto aqui, em relação à violência, você também tem um histórico muito grande de luta por causas contra o racismo, né? E sobre o racismo, muita gente ainda diz, não, mas não tem, acabou o racismo, pelo contrário, né? Ainda existe muito, né? Olha, Cis, isso é um dado muito triste, né? Que, na verdade, a minha luta maior é contra o enfrentamento ao que chamamos de opressões, né? As desigualdades, que elas são de classe social. O Brasil é um país onde vai existir pessoas muito, muito ricas, mais ricas, pobres, muito pobres e miseráveis. Dentro dessas lutas e dessas diferenças entre as classes, existe a diferença de gênero. Não é igual ser mulher no Brasil e ser homem no Brasil. E a gente estava falando de um dado que é real, que é o aumento dos casos de violência contra essas mulheres. E agora também a gente precisa falar de uma outra diferença, embora muitas pessoas queiram negar, que é essa diferença racial, que a gente chama de racismo, né? E aí a palavra às vezes parece dura, mas é justamente o racismo, a gente diz que ele é um sistema que faz com que a gente, consciente ou inconscientemente, ache que uma pessoa ela é diferente da outra, em razão da sua cor, ou dos seus traços e características físicas. E os casos de racismo no Brasil, eles aumentam. E aí você pode até dizer, o racismo, não tem racismo no Brasil, é todo mundo igual. Mas os números, lá vem eu, gente. Eu sou filha, esse meu pai adotivo, ele era um estatístico. Então eu sou uma professora de história que adora números, mas eu acho que os números mostram como a gente vai entender a realidade. E aí eu vou para alguns dados rapidinho, vamos pensar. Vamos pensar em qualquer área. Educação, eu sou alfabetizadora, como eu me apresentei. Educação. Em pleno século XXI, o Brasil é um dos países na América Latina que lidera um número de pessoas adultas analfabetas. A maioria dessas pessoas analfabetas são pessoas negras. Aí vamos pensar. Ensino superior, não tem racismo. Quem aqui que está me ouvindo foi para uma faculdade, para uma universidade, na região ou nas capitais? Quantos professores e professoras negros e negras vocês tiveram? Quantos colegas negros e negras vocês tiveram? Mas quando você olha para outros serviços, serviço de limpeza, serviço terceirizado, vigilância, essas pessoas estão lá. E aí vamos pensar, as pessoas negras elas ocupam menos lugares no ensino superior. Saúde.
As pessoas negras e negros no Brasil são as que mais morrem de causas naturais por doenças preveníveis e evitáveis como diabetes e hipertensão, mas também por causas violentas. Vê o dado, 87%, isso mesmo, das mortes violentas no nosso país, principalmente nas grandes capitais, são de pessoas negras. Aí você olha para o cárcere, para a prisão. Quem é a maioria das pessoas que lotam o sistema prisional? São pessoas negras. Aí vamos pensar, fome. Isso é um dado triste. O Brasil ele tinha saído do mapa da fome. A pobreza, a miséria, ela aumentou da capital, no interior, em todo canto. Está tudo muito caro. Mas milhares de pessoas, hoje no Brasil, são quase 20 milhões de pessoas passando fome. São mães que vão dormir sem ter certeza se alimentam seu filho no dia seguinte. Quem é a maioria dessas pessoas? Pessoas negras. Então, o racismo... Os números diz por si, né? Então, mesmo que você diga, eu não tenho atitudes racistas, mas o racismo ele é um sistema. E, infelizmente, ele está arraigado em toda a sociedade. E a gente precisa enfrentar isso. E aí, para terminar, esta semana eu recebo e acolho alguns casos de violência racial. Essa comissão é para a promoção de igualdade racial. E aí, essa última semana, 5 dias atrás, eu recebi 2 casos. Um de um vigilante de uma UPA na capital, em Recife, que foi xingado com violências de cunho racista, como macaco, preto safado. Isso é o cúmulo do racismo, né? Mas que ainda é pouquíssimo punido no Brasil. Todo mundo acompanhou daqui de Petrolândia, da região, o caso que aconteceu com os filhos de Bruno Galhaço e Giovana. Não, Bruno Galhaço e Giovana, não sei nem dizer o sobrenome daquela mulher. Mas veja, é um casal global, famoso, branco, que adotaram 2 crianças africanas que foram vítimas de racismo. Não foi no Brasil, foi em Portugal. Mas nem o fato delas serem ricas, muito ricas, filhas de pessoas famosas, as protegeram de sofrer essa violência. Infelizmente, isso acontece cotidianamente. Falei ontem com um rapaz que sofreu uma abordagem da polícia de maneira muito violenta e ele não estava fazendo nada. Ele foi segurado pelo cabelo, foi chutado e ele perguntou o que foi que eu fiz. E o que é que ele se chocava? O policial que o agrediu e que fez uma abordagem muito violenta com ele do nada, disse, você não fez nada. Eu lhe abordei por conta da sua cor e do seu cabelo. E esse policial era negro também. Então esse racismo ele perpassa e atravessa a sociedade. É preciso a gente ter essa consciência e enfrentar, né? É isso mesmo, que absurdo isso aí do policial. 8 horas e 27 minutos, esse é o programa Acordando com as Notícias, desta quinta-feira, né? Quinta-feira, hoje dia 11 de agosto de 2022. Você está ligado no programa Acordando com as Notícias, hoje aqui o bate-papo é com a Dani Portela. Ela que é candidata a deputada estadual, vereadora mais votada atualmente do Recife, que foi a candidata a governo de Pernambuco em 2018, terceira colocada, uma esplendorosa votação, enfim, e o bate-papo aqui é com a Dani Portela. Dani, um ouvinte aqui, lá de Arco Verde, é o Flávio. Hoje ele é advogado, sabia, Dani? Você que é advogada, sabia ou estava esquecida? Aqui o Flávio, aqui lá de Arco Verde, dando um bom dia para todos os ouvintes do programa Acordando com as Notícias, né? Assim, hoje é dia do advogado, né? Parabenizando aí a Dani, tá bom, Dani? Seguindo aqui parabéns, Flávio. Flávio, lá de Arco Verde, ouvinte cativo lá de Arco Verde. Aqui assim, a gente tem ouvinte aqui para Colândia, de cidades vizinhas, pelo Brasil, até pelo mundo. Vamos seguindo aqui o programa Acordando com as Notícias, 8 horas e 28 minutos. Dani, em relação a... Você continua no PSOL já há muito tempo, né? Na verdade, o PSOL é o meu primeiro partido, né? Eu tinha muita resistência. Nunca mudou, não? Nunca mudei, nunca fui outro. E olha, Assis, eu tinha muita resistência a entrar para um partido político. Eu tinha muita resistência a colocar o meu rosto num santinho. Eu venho de uma história de muitas lutas, de movimentos sociais. Eu participei da implementação da Lei Maria da Penha no Brasil. Então, eu venho de muitas lutas, mas eu não queria que essas lutas fossem para um partido, para uma luta que eu tinha reserva. Eu disse, não quero, não é para mim, não dá. Mas em 2016,
eu me aproximo do PSOL, conhecendo o PSOL, meio que fui convidada como advogada, eu também atuo como advogada sindical, advogada eleitoral, e fui convidada como advogada para prestar serviços para o Partido Socialismo e Liberdade. É um partido muito jovem, de 17 anos, mas que traz pautas com as quais eu me identificava muito. Eu sempre votei nesse campo e me aproximei como advogada em 2016. Eu conheço Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, e tive a excelente oportunidade de conhecer e depois me tornar amiga de Marielle Franco. E foi ter conhecido Marielle que eu disse, eu acho que nesse partido me cabe. Por quê? Não é que é melhor ou é pior, é o único partido no Brasil inteiro, de todos os partidos, que existe paridade de gênero em todas as instâncias de decisão. O que seria isso? As executivas, os diretórios dos partidos em todas as cidades e municípios desse país são formadas por 50% de homens, 50% de mulheres. Aí eu disse, aí dá para ter voz. Porque geralmente nós somos minoria nos partidos e a nossa voz das mulheres são sempre vencidas, até no voto interno daquele partido. Como é um partido que tinha igualdade nas instâncias, eu disse, aí eu posso ser chamada para escrever e não só para assinar. E eu sou dessas, quando eu mergulho, isso foi um fator decisivo. Em 2016 também, uma história pessoal me atravessou para a entrada da política. O meu pai, por adoção, uma pessoa que foi muito referência na minha vida, ele contraiu chikungunya. Quem pegou, já pegasse chikungunya, assiste? Ainda não, graças a Deus não. Que deu-lhe livre, porque é uma doença limitante. E ele já muito saudável, mas bem idoso, com quase 87 anos, contraiu chikungunya e ele teve complicações na chikungunya. O vírus da chikungunya se alojou no cérebro. E ele agravou muito, né? Então, naquele ano, vamos lembrar que a gente tinha a primeira mulher eleita presidenta de um país, independente do partido, foi a primeira mulher presidente do Brasil. E naquele momento, quando teve o impeachment de Dilma, o que aconteceu? Naquela votação, um momento me deixou muito chocada, que foi, meu pai, ele assistia muito jornal, e aí ele piorou e teve que ir para a UTI. E a angústia dele era que na UTI não tinha televisão. Aí ele disse, venha na visita para me dizer o que está acontecendo no país. E eu fui para casa tomar um banho, tinha visita à noite. E aí quando aquela votação aconteceu, em dado momento, o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, à época deputado, ele dedica aquele voto à memória do coronel Brilhante Ustra. E ele diz o pavor de Dilma Rousseff. Só que aquilo me cortou, me atravessou o coração. Por quê? Porque Ustra foi um dos torturadores do meu pai. Então ele foi o pavor na vida do meu próprio pai. Eu cresci assim, sendo acordada por gritos, por pavores noturnos. E meu pai não gostava de falar sobre isso. Mas um dia ele me contou que esse pavor dele não era do que ele tinha passado, era do que ele viu ou ouviu, né? Ele falou de uma noite que ele foi acordado com gritos de uma mulher sendo torturada, algumas celas ao lado da dele. E aquela sessão durou tantas horas que ele adormeceu de novo. E foi acordado com o choro de uma criança. Ela deu à luz durante uma sessão de tortura e depois ele soube que morreram naquela cela aquela mulher e uma bebê. E quem estava ali naquela cela era o coronel Brilhante Ustra. Então, naquele dia, eu disse, não, eu vou botar a minha luta, o meu corpo, a minha disposição a serviço de mais essa luta. Eu quero chegar nesse lugar. Em memória de todas as famílias que tiveram filhos e filhas mortos, desaparecidos, que não puderam sepultar os seus mortos. Porque eu acho, Assis, que a gente pensa diferente. Eu falo isso aqui. A gente pensa diferente, a gente pode pensar diferente. É muito bom para a democracia respeitar as diferenças. O que a gente não pode é transformar tudo isso em ódio. Eu tenho tido muito medo de estar na política, sabe? Que cada vez as pessoas estão mais intolerantes. Gente, briga na família, briga com amigo da infância. Lembra que a gente dizia, política, futebol e religião não se discute. As pessoas estão se matando por causa disso.
parando de se falar por causa disso. Está tudo errado. Isso não pode ser o caminho. É um radicalismo sem... De qualquer lado, certo? De qualquer lado, exatamente. Então tá aí, é verdade mesmo, Dani. Nós estamos chegando no limite, né? Eu acho que, se é que chegamos no limite, né? Que eu ainda tenho até dúvidas daqui para outubro, o que é que esse país possa acontecer. Sinceramente, eu tenho até dúvidas sobre até chegar essa data. Vamos torcer para que tudo venha esse 7 de setembro aí, que também a gente está muito amedrontado, né? O que é que pode acontecer. Agora, Dani, você disse que chegou a conhecer a Marielle? Conheci bastante. Eu conheci Marielle em 2016. Até você é um perfil parecido com o seu, assim, né? Muita gente acha. E aí esse parecer com também é uma coisa que eu questiono. Veja, uma coisa muito... Quem conheceu Marielle, sabe aquela pessoa que onde chegava tinha uma luz, ela tinha um riso enorme, era uma pessoa muito presente. E quando eu resolvi entrar para a política, nesse dia dessa votação, eu disse, eu quero. E eu sou assim, tudo que eu vou, eu mergulho muito de cabeça. E a primeira vez, nunca tinha sido candidata a nada, foi logo a governadora. A gente fala disso já. Mas ali teve um momento que eu pensei em desistir, porque não vinha recurso para a minha campanha, não vinha dinheiro para a campanha. Eu disse, poxa, fazer campanha sem dinheiro nenhum. Aí Marielle, uma semana antes dela morrer, ela disse, Preta, não desista. A gente segura uma na mão da outra, vamos, não vai desistir, não volta atrás. Então, quando aquela notícia, eu recebi a notícia à noite, eu estava com Marielle uma semana antes, daqueles tiros que atravessaram Marielle, mataram um pouco cada uma e cada um de nós, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de uma violência política muito grande. Marielle, ela incomodava, por quê? Porque ela representava vozes da periferia. O Rio é rodeado de favelas que queriam um lugar ao centro, no centro do poder, no centro das decisões. E essa voz, ela incomodava os setores que sempre tiveram na política. Só que a gente acredita que quando alguém morre da forma que a Mari morreu, de maneira tão violenta, a gente acredita que é como se ela tivesse sido plantada, sabe? E desse plantio nasceu muitas sementes, porque dali eu disse, eu não posso desistir. Por ela, pelas que vieram outras delas, eu tive, há um mês atrás, com a mãe da Mari, a irmã da Mari, continuaram a luta dela, né? A Aniele, a irmã de Marielle, tem uma fundação, Dona Marinete, a mãe de Marielle, o pai, Marielle deixou uma filha, à época com 15 anos, o Yara, hoje já é uma jovem adulta. E você falou que eu lembro Marielle, eu pareço. Isso é uma coisa que eu escuto muito, tá? Não só tem... Eu nunca tinha escutado, não. Eu quem estou fazendo a comparação. Mas veja, nem só o perfil físico, né? Quando eu estou fazendo campanha, Cis, eu escuto uma frase... Não estou falando no físico, não. No físico também, mas não é no físico, não. Ideologia. Ideologia também. E eu fico muito orgulhosa de parecer com Marielle, que foi uma referência para mim. E veja, uma vereadora eleita é assassinada brutalmente pelas milícias do estado do Rio de Janeiro e até hoje a gente não sabe quem mandou matar Marielle, quem foram os mandantes. Tem muita gente por trás. Com certeza. Forte, senão a gente já sabia, né? Senão já estaria preso. Mas olha, olhando por esse lado parecer, Assis, quando eu estou fazendo campanha, o povo pega o meu santinho, pega o papelzinho e diz, eita, vereadora, na época, né? Ou candidata a governadora, você se parece comigo, é a mesminha da minha mãe, se parece com a tia minha. E aí eu digo, olha, vamos olhar. Esse parecer com, que é um parecer físico, olha para a estrutura do poder, dos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, quem se parece com você? Com a sua irmã, com a sua sobrinha, com a sua vizinha, com a sua tia. Quem veio de onde você veio, pisando no chão que você pisa. Porque as pessoas que estão lá, na sua maioria, não se parecem com a gente. Basta olhar. A eleição de Pernambuco esse ano é um retrato do que a gente chama de capitania hereditária. Como se o poder ele fosse vitalício para a vida inteira. Quem chega não quer mais sair. E é hereditário, passado de pai para filho, né? A gente tem hoje, na verdade, veja as pessoas que a gente tem disputando o governo do estado de Pernambuco. É um que é o Danilo, que é Cabral, mas representa os Campos, a Raiz. É Marília, que é a Raiz. É Miguel, que é dos Coelho. É Anderson, que é dos Ferreira. É Raquel, que é dos Lira. É Priscila, que é dos Crato.
house, que são, na verdade, os mesmos grupos, as mesmas famílias que estão há 500 anos nesse poder. Então, quando eu sou a mais votada, veja, o que é que a gente está dando de resposta? Eu fui a terceira mais votada para governadora. Aí eu fiquei bem feliz assim. Já respondi uma entrevista para a Folha de São Paulo há 5 dias atrás, que eu nem sabia desse dado. Vereadora, as campanhas estão ficando muito caras com esse fundão, é muito dinheiro para fazer campanha. Mas a gente levantou que a sua campanha foi uma das 4 campanhas mais baratas do país. Custo do voto, o recurso que recebeu, vê? Aí eu vou te dizer, lá atrás, em 2018, se você olhar, tá lá, divulga Cande, é público, você pode acompanhar aí quanto o seu deputado, deputada vai recebeu, como ele gastou. Então, o candidato, o atual governador, recebeu mais de 7 milhões de reais. O segundo lugar, mais de 6 milhões de reais. A minha campanha recebeu 53 mil. 53 mil? 50 mil reais para uma campanha no estado todo de governo e você chegar em terceiro lugar. Em 2020, eu fui a vereadora mais votada do Recife, de Pernambuco e uma das mais votadas, eu fui a terceira mais votada do Nordeste inteiro. E aí eu estou dizendo isso, não é número de votos, gente. É voto que vem de pessoas que querem ocupar a política diferente. Que não quer aquele jogo que entra a família tal, do grupo do prefeito, demite todo mundo. Aí muda a família, entra a outra, demite todo mundo. E sua vida fica à mercê de 2 grandes grupos políticos, e são os mesmos grupos há gerações. Então eu venho desse lugar que diz não. Outras pessoas precisam chegar, outras vozes, mulheres, jovens, indígenas, negros e negras, pessoas que não vêm, não é filho de ninguém, neto de ninguém, que não herda nem grupo político. E assiste, quando eu fui eleita vereadora, mesmo sendo a vereadora mais votada da cidade, não me impediu de, no primeiro dia que eu pisei a Casa José Mariano, a Câmara do Recife se chama Casa José Mariano, foi um dos grandes abolicionistas que lutaram pelo fim da escravidão no nosso país, do Brasil. E eu, no primeiro dia que eu pisei lá, olha o que eu sofri. Uma mulher do serviço terceirizado, de 39 vereadores, temos 7 mulheres. Pouquíssimo. Eu sou a única mulher negra. No dia que eu entrei pela primeira vez como vereadora eleita, porque eu já tinha ido como cidadã, uma mulher da limpeza chegou para mim e disse: vereador, eu acho que eu sofri racismo. Esse foi o que aconteceu, querida. Ela disse: não, um vereador eleito, colega meu de bancada, disse para ela: você viu quem foi a vereadora mais votada? Foi uma parceira sua. Mas ela não veio limpar o nosso banheiro, ela veio ser vereadora como eu. Veja que absurdo. E aí eu disse para ela: você sofreu racismo sim, mas é sobre isso, é sobre eu estar numa audiência pública, num momento formal, e todas as mulheres que limpam os nossos banheiros entrarem para me dar um abraço. Por quê? Porque ela entende, Dani é uma de nós. E eu digo, hoje sou eu, amanhã pode ser você. Você que está me ouvindo, que não é filho de ninguém importante, que você pode se organizar e a gente pode mudar a fotografia desse poder político. Veja, a gente precisa de mais políticas públicas, mais de pessoas. Eu sou usuária do SUS, eu não tenho plano de saúde, mesmo como vereadora eleita. Então eu posso falar de política pública para a saúde, porque eu uso o SUS há muitos anos, com a minha filha, com a minha mãe. Eu sei o que vocês passam quando saem daqui para uma casa de acolhimento, para ir para o Recife, naqueles hospitais. Então eu vivo aquilo, atendi minha mãe recentemente na restauração e foi um martírio. Então você pode falar de um lugar que você vive, que você anda, que você pega transporte público, que você vive uma outra realidade. A gente tem eleito políticos e políticas que vêm de castas, que não pisam o chão que a gente tem político aí, que eu não vou nem citar nome, que eu acho que ele nunca abriu um vidro sem o ar-condicionado do carro para falar com as pessoas. Agora, em época de eleição, abraça, beija a menina, aperta a mão, come pastel de feira, aí some. E
2 anos depois volta. Política não é algo que a gente faz a cada 2 anos, apertando uma tecla verde e confirmando um voto. É muito mais do que isso, Assis. Você, Dani, falou uma coisa bem interessante aí. Rapidamente, assim, em poucos segundos, você fez um retrato aqui da política de Pernambuco, né? E realmente, são os mesmos, né? Você falou de famílias aí, se a gente for prestar atenção, são os mesmos. E aí eu vou até responder uma pergunta que fizeram para você. Não, você fez para não sei quem aí e tal. Olhe na sua família quem se parece que está no poder mais que você. Aí tá difícil. Realmente não vai encontrar. A não ser uma minoria, né? Uma minoria talvez se identifique, mas a grande maioria está muito. Esse grupo que você falou aí está em outro patamar. E já há muito tempo. Agora, Dani, você foi candidata ao governo sem nunca ser candidata a vereadora? Sem nunca ter sido candidata a nada. Foi a primeira vez. Foi. Muita gente criticava, dizia, ela quer ser logo para o governo, tem uma escadinha. E eu fiz aquilo, eu sabia que não tinha chance de ganhar, não tinha recurso, não tinha condições de fazer uma campanha ampla, mas eu queria mostrar que era possível debater Pernambuco, debater o Estado. E a gente fez uma pergunta, que era assim, se a gente governasse Pernambuco, isso era o meu programa, era essa pergunta lançada para a população. Esse sim, numa perspectiva de sonho, futura, mas uma perspectiva real de construção. Se a gente governasse Pernambuco, Assis, eu e você, como é que seriam as estradas? Como é que seriam as políticas públicas de saúde? Se a gente, o nosso grupo, o nosso povo governasse, tivesse essa caneta na mão, a caneta que cria as leis, que toma as decisões, como seria a educação desse Estado? Quais seriam as nossas prioridades se a gente governasse Pernambuco? E aí essa pergunta, ela envolveu muitas pessoas. Ela trouxe esperança, muita gente. Eu tive uma campanha com recurso nenhum, mas teve um momento que a campanha cresceu tanto que eu não conseguia nem coordenar os voluntários. Eu tive votos. Eu vinha dirigindo meu próprio carro, assim, porque a gente não tinha dinheiro para ter. Era o meu carro. A gente não tinha dinheiro para alugar carro, para pagar motorista. Aí eu vindo para Petrolina, matei um bode. Tu acredita? A primeira vez que eu matei alguma coisa na minha vida. Sem querer. Eu digo que o bode se matou, porque ele se jogou na frente do carro. Mas eu fiquei muito arrasada, porque eu não tive coragem nem de pegar. Parece para pegar carro, eu não consegui nem olhar para trás com pena do bichinho. Mas você sofre risco. Minha campanha foi feita muito na raça. Eu não consegui chegar em muitas cidades e ir a todos os lugares, porque era eu com 3 pessoas. Eu tive mais de 188 mil votos, foram quase 200 mil votos. E tive votos em todos os municípios, viu? Isso sem eu ter conseguido chegar em todos os municípios. Que legal, que legal. São 8 horas e 46 minutos, programa Acordando com as Notícias, hoje aqui o bate-papo ao vivo com a Dani Portela. Dani, agora, sinceramente, você imaginava que pudesse ser a vereadora mais votada nas eleições de 2020 do Recife? Olha, Cis, para mim foi uma grande surpresa, viu? Por que foi uma grande surpresa? E uma grata, né? Eu sou uma pessoa muito pé no chão, sabe? Eu faço esses cálculos bem realistas. E aí, como eu tinha sido candidata a governadora em Recife, eu tinha tido 79 mil votos, quase 80 mil votos. Eu sei que o voto majoritário ele é muito diferente do voto. Dizem que a eleição de vereador é uma das eleições mais difíceis que existe, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, né? É o voto mais disputado, porque todo mundo conhece um candidato a vereador. É a pessoa da água, é do gás, é um vizinho, é um parente, é um primo, é um amigo, todo mundo conhece, são muitos. Em Recife foram quase 1000 candidatos para 39 vagas. Mas aí o que é que eu fiz o cálculo? Eu tinha tido quase 80 mil votos. Então eu disse, eu preciso de 10% dessa votação. Se eu tivesse 7.900 votos, eu era eleita vereadora pelo PSOL. 7 mil? 7 mil. Com 7 mil votos, eu era eleita vereadora pelo PSOL. E aí o meu trabalho... Nessa altura nem imaginava que poderia ser a primeira, né? Exatamente.